Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu confesso que foi difícil. Deus já falou grandemente, principalmente comigo, né? Então nós vamos ler Josué 9, que foi o que exatamente o Senhor me deu. Josué capítulo 1, versículo 9. Amém? Diz assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aí o 18: todo homem que for rebelde às tuas ordens e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Então somente esforça-te e tenha bom ânimo. Amém, igreja? Você pode se sentar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu fiquei tão nervosa, né? Eu falei, nossa, nunca recebi um convite É assim. porque tá ali na bênção, é mais Não, mas aí porque tem muita gente. Eu, como, né, a gente vai lá e fala, Senhor, como assim? Já veio aqui, né, essa querida ali, aqui falando do Júlio, que nós temos que estar preparados, porque é o Senhor que nos capacita, né? Falei, pai, eu não vou meditar, mas é uma palavra que todos nós conhecemos. E aí a gente fica pensando, falei, mas uma palavra tão simples, começou falando comigo, né? Eu já nem queria vir. Eu não vou não, Senhor, como que eu vou assim? Sem ter me preparado. Mas a palavra é dele, quem fala é ele. O Senhor ele já falou essa tarde grandemente conosco, que é para que a gente venha se esforçar mais, né? Para estarmos na presença de Deus, nos esforçar mais para fazermos a obra. Aqui no Josué, nós sabemos que aqui Josué ele foi sucessor de Moisés. E eu creio que quando ele foi escolhido para ser o sucessor, ele teve medo, né? Ele se assustou, se eu não me engano, porque eu não fui além, ele era jovem, então ele pode ter pensado, como assim? Eu vou suceder Moisés? Mas Moisés, eu perto de Moisés não sei nada, não sou nada. E é interessante porque Deus me fez em Deuteronômio 31, aonde Moisés ele nomeia Josué. Ali ele já começa a passar para Josué. E no Deuteronômio 31, 6 diz, Moisés já diz, esforça-vos, animai-vos, não temei, nem vos espantai diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, e não te deixará e nem te desamparará. Então nós já sabemos que o Senhor já estava preparando Josué para ali ele ser sucessor. E aqui em Josué 1, o próprio Deus fala com Josué. E eu e você muitas das vezes achamos que o Senhor ele não fala conosco. E o Senhor ele fala. O Senhor ele fala que ele chamou a cada um de nós que estamos aqui hoje, né? Para fazer algo. Cada um de nós temos o nosso chamado, né? Fomos escolhidos para algo. E como foi dito muito hoje, às vezes as nossas lutas, as nossas batalhas, elas nos travam e a gente chega a pensar que nós não somos capazes, né? Que nós não vamos conseguir. Mas não é na nossa força, é na força do Senhor. Ele nos capacita, Ele nos levanta, Ele nos usa, né? Eu falei, Deus, eu não tenho nada para falar, porque realmente de mim eu não tenho nada. Mas a palavra é dele, né? E ele já foi falando. E eu falei, Senhor, se o Senhor está pedindo para a tua igreja se esforçar, é porque nós não estamos se esforçando. Se o Senhor está falando para nós nos animar, é porque nós estamos desanimados na presença do Senhor. E como pode sermos servos do Senhor, estarmos na casa do Senhor, sermos chamados e escolhidos e estarmos desanimados? Eu estava ali sentada, eu falava, mas Senhor, me perdoa, porque se muitas das vezes a gente se desanima na sua presença e o Senhor não merece, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, né? Nós não conseguimos ver muitas coisas quando estamos na prova, mas o Senhor está em todo o tempo. E aqui quando o Senhor começou a falar com Josué, ele disse, no 2, Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel. Eu creio que Josué ficou temorizado, falou, eu vou carregar um povo, né? Eu, como assim? Mas eu sou tão pequeno, né? E agora, o que eu vou fazer? Como foi dito muitas das vezes, às vezes nós não sabemos o que fazer, né? Porque achamos que não estamos preparados. Ao meu olhar, ao seu olhar, nós não estamos preparados para nada, porque quem prepara é o Senhor Deus, né? Ele quando nos chama, nos levanta, Ele vai lá e nos prepara, nos capacita, né? Nos dá a direção, e Ele nessa tarde, Ele está sendo o nosso ânimo, Ele está devolvendo aquele ânimo que nós perdemos lá
Hoje ela está alegre, como há muito tempo ela não sentia de vir na casa do Senhor. Porque foi Ele que te deu a alegria e o ânimo. Porque Ele disse que Ele ia te levantar. Ele disse que ia te tirar da caverna. Às vezes a gente luta, não quer, mas não é o nosso querer. A gente tem aprendido a diferença da permissão de Deus e a vontade do Senhor. A permissão, o Senhor Ele permite que nós passamos por muita coisa, Ele até permite a gente ir até certo lugar. Mas quando vem a vontade dEle, nós queremos ou não, a vontade dEle se cumpre, porque é boa, perfeita e agradável, né? E eu lá em casa, eu falei, Senhor, eu estou tremendo desde a hora que eu vi o áudio. Porque eu falei, Deus, e agora? Mas aí quando eu cheguei, que a diaconisa falou, você está séria, mas porque eu estava tão nervosa, eu ali falando com Deus e lendo, falei, Jesus, e agora? Mas aí Deus vai falando, Ele falou grandemente ao meu coração, que não é eu que faço, é Ele. É Ele que fala, é Ele. E eu aqui lendo uma passagem que a gente já conhece, e eu indo ali, vendo ali, Josué ali, sendo sucessor de Moisés, sendo preparado pelo próprio Deus. Ei, igreja, o próprio Deus prepara cada um de nós. O próprio Deus levantou cada um nessa tarde para fazer a obra dele. O próprio Deus trouxe eu e você essa tarde. Porque eu creio que se fosse pela nossa vontade, nós não estaríamos aqui. Mas o próprio Deus, Ele coloca lá dentro do nosso coração aquele desejo imenso de vir, às vezes até se arrastando, como muitas das vezes a gente está num processo doloroso e não tem força, mas Ele é a nossa força. Então se anima, o Senhor está falando para a gente se esforçar e ter bom ânimo. Aí eu fiquei pensando, falei, pai, então nós não estamos animados não, porque o Senhor está nos chamando a atenção. Aqui é uma palavra de ânimo, mas infelizmente ou felizmente Deus me usa sempre diferente. E Ele fala no meu coração, filha, eu estou repreendendo a minha igreja, porque vocês têm que estarem animados. Quando vocês entram pela porta da minha casa, vocês têm que estar alegres, têm que estar dispostos a fazer a obra do Senhor. Eu estou dando ânimo, eu estou segurando na mão de cada um, mas ainda assim vocês sentam e ficam aí pensando, não pensa, deixa Deus fazer, né? Ele chamou, outrora nós estávamos lá, todos alegres, vamos se dizer, vou falar por mim, há 8 anos atrás, num dia como esse, eu estava em qualquer boteco por aí bebendo, ou em algum pagode feliz, não tinha nada, meus filhos não tinham nada, mas eu achava que era feliz, por quê? Estava enganada, estava servindo ao inimigo e achando que estava feliz, e hoje nós temos a felicidade, porque nós servimos ao Senhor, então nós temos que nos alegrar de estar na casa do Senhor. É dolorido? É. Nunca foi dito que servir ao Pai vai ser fácil, mas vale a pena. Então que quando a gente passe pela porta da casa do Senhor, nós venhamos lembrar que Ele é conosco, como Ele foi com Moisés, como Ele foi com Josué. Ele diz aqui, né, para nós não tememos e nem nos espantar, porque Ele é conosco. Se Ele é conosco, por que nós tememos? Por que muitas das vezes a gente está na casa do Senhor desanimado? Eu sei que é difícil, eu estava aqui ouvindo o louvor que a gente louvou, e o ano passado eu chorei tanto ouvindo esse louvor, tanto porque eu estava no meu processo lá longe, e toda vez no culto alguém louvava esse louvor, eu falei, Senhor, para te servir eu tenho que chorar. E aí eu chorava, e hoje eu ouvindo, já foi alegre, né, porque consolou. Para servir ao Senhor a gente tem que chorar, mas não é sempre um choro de tristeza, tem um choro de alegria, porque no meio de tanta tribulação, no meio de tanta luta, de tanta coisa que às vezes a gente passa, Ele está conosco, Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele nos levanta. Eu e você não somos capazes de nada, nós não sabemos nada, mas Ele sim sabe, e Ele usa cada vida aqui que está aqui tem um grande valor para o Senhor. Não foi à toa que Ele foi lá e tirou eu e você de onde nós estávamos. Às vezes não é nenhum outro que olha para nós e não dá nada. Nós mesmos não damos nada para nós. Mas o Senhor é Ele quem dá. Ele sabe o valor que cada um tem. Ele conhece a história de cada um. E Ele diz assim que não acabou. É só o começo. Como é que Josué ele foi levantado para suceder Moisés. Ele foi, né, com medo, mas ele aceitou. Né? A gente sabe que a gente precisa falar com o Senhor, eis-me aqui. E quando falamos eis-me aqui, o Senhor Ele faz.
Não se preocupa, igreja, como que você vai fazer, como que não vai fazer, como vai ser. O Senhor vai fazer. O Senhor está preparando. O Senhor está te levantando. Ele está entregando o instrumento na sua mão. Então pega aquele instrumento que outrora você deixou lá atrás. Você falou, chega, Senhor, eu não quero mais. Ele diz, ei, você quer sim, porque foi eu que te dei. Eu estou colocando novamente na sua mão. Amém, igreja? É algo assim tão sobrenatural, porque eu falo até por mim. Eu comento sempre com a missionária Jéssica, e acho que comentava com a Gi, que eu nunca me imaginei estando onde eu estou, né? Porque quando eu cheguei na Jesus e a Vida, o primeiro amor, eu só queria adorar, eu achava tão lindo todo mundo fazendo tudo, mas eu não imaginava que eu faria. Eu olhava e falava, olha que lindo, fulano faz isso, ciclano aquilo, mas nunca passou pela minha cabeça que um dia eu estaria. E quando chegou o tempo que Deus falou que ia fazer, eu me preocupava muito, porque eu falava, Senhor, logo eu sou tão nervosa, sem nada. Mas aí você vê o que Deus faz, porque não somos nós, né? Ele vai lá, ele promete, como foi dito domingo, e ele cumpre. Ele levanta. Fácil não é, igreja, nunca vai ser até a vida de Jesus, mas nós temos que estar firmes e estar ali alegres por estar com Deus, alegres por ser escolhido, por Ele ter nos chamado, ter nos trazido, e por hoje nós ter a oportunidade de estarmos de pé na casa dele, porque muitos já não estão mais. Muitos olharam para trás e abandonaram. Eu e você pode até pensar, porque a gente pensa mesmo em parar, em largar tudo, mas o amor dele pelas nossas vidas é tão lindo que ele não permite, ele não deixa. A gente fala, hoje é o último dia, hoje eu vou lá, vou ouvir, vou me despedir, vou até pedir a minha bênção para a bispa, porque eu vou para outro lugar. Mas aí o Senhor diz, não, eu não estou mandando, eu mandei você ter bom ânimo e se esforçar, não você ir lá e falar, estou indo embora, porque Ele sabe até onde a gente aguenta, e quando a gente não está aguentando mais, aí que Ele entra. Foi louvado muito aqui hoje, que quando Ele se levanta é para agir. O Senhor levantou pelas nossas vidas, o Senhor levantou pelaquela causa que eu e você colocamos na mão dele. Então, igreja, não tenha medo, tira esse desânimo, fala, Senhor, tira, Pai, todo desânimo, porque o inimigo, ele quer que nós venhamos se sentir desanimados para fazer a obra do Senhor, para poder a gente se paralisar, como também já foi pregado outro dia aqui. Ele não quer nos tirar, ele quer nos paralisar, para que nós venhamos ficar ali desanimados, acharmos que, todo mundo, menos eu não sei, eu não quero. Não, o Senhor está falando, ei, anima-te, te coloca de pé, se esforça mais para fazer a minha boa obra. Eu estou contigo, você não está sozinho. Eu caminho contigo a cada dia, a cada momento, você só não percebe. E a gente para sempre de frente de uma luta, de um processo, a primeira coisa que pensamos é em desistir, mas Ele não desiste de nós. Ele não desistiu de mim, de você. Você pode até, em algum momento, ter desistido do Senhor. Mas Ele fala assim, ei, eu não desisto de você e não vou desistir. Ele é fiel, nós somos infiéis. Nós, muitas das vezes, como já foi dito, não queremos ouvir, não queremos obedecer a palavra do Senhor. Queremos fazer tudo da maneira que achamos que tem que ser. Queremos tudo para ontem e não, é tudo da forma que Ele quer. Se Josué tivesse deixado o medo tomar ele, como seria? Ele, Senhor, estou preparado não, hoje não. Como eu? Não, chama a outra aí. Não, mas você não, Senhor, eu não sei, eu sou jovem, eu não sei como que eu vou fazer, esse povo não vai me ouvir. Ei, não importa, diz, eis-me aqui, Senhor, e deixa o Senhor fazer a obra. Muitas vezes você pode olhar para você e falar assim, mas logo eu poderia ser outra pessoa. Eu comecei ontem, comecei não sei quando, eu não sei. Eu estou com tanta coisa passando, Senhor. Põe outro irmão que está lá na bonança. Não, é você mesmo, que aqui foi Josué. E Josué, eu creio que ele temeu, mas ele não olhou para isso. Se ele pensou, se o meu Deus olhou para mim, viu graça,
Ei, eu estou contigo. Por onde quer que você for, eu estou contigo. Então, igreja, não vamos temer, não vamos deixar as nossas fraquezas nos parar, né? Deixar de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Já foi dito hoje para fazermos com amor, com alegria, né, para o Senhor. E Deus, Ele já falou tão grande comigo que eu falei assim, eu vou embora. Porque eu fui a primeira a desanimar, né? Eu falei, Senhor, como assim? Aí quando eu li a palavra, eu falei, já entendi, pai. Vou lá, né? Porque é a obra dele. Já é dito que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque muitos não querem fazer. Muitos querem só receber. Só vinde a mim e fazer para o Senhor. Muitos não querem. Aí vem a desculpa, hoje eu não posso. Hoje não dá, eu não sei. Ah, mas como eu? É você mesmo, Josué. É você que o Senhor levantou. É você que o Senhor quer usar. É você que o Senhor quer levar para pregar a palavra lá fora. Não é o outro, é você. Cada um de nós fomos chamados para alguma coisa. E às vezes a gente quer fugir, né? E Deus, ele foi aqui tão claro, né? E Ele está sendo. Porque Ele fala o tempo inteiro nesse versículo. Ele fala no 6, vai esforçar e ter bom ânimo. Ele fala no 7, tão somente esforça-te. Ele não quer nada além do que a gente se esforçar. Ele está falando para nós se esforçar. Ai, Senhor, mas não consigo, esforça-te. Ai, Senhor, mas eu não posso, esforça-te. Ai, Senhor, mas está além de mim, esforça-te. E esforça-te e tem bom ânimo. Porque Ele vai fazer as demais coisas, né? Então não pensa, igreja, que, mas nossa, logo eu estou passando aquele processo missionário, estou naquela luta. Quem não está? Né? A gente já aprendemos que se não tiver luta, não tem vitória. E se nós não estivermos ali sendo provados, nós não estamos agradando ao Senhor. Então, se você está passando pela luta, se você está no processo, dê glória a Deus, esforça-te e continua. Não olha lá para trás. Às vezes Deus Ele me faz me lembrar, me faz eu olhar para trás, mas de uma forma diferente. Porque todas as vezes que eu penso em desistir, eu falo, Senhor, para mim já deu. Aí Ele me leva lá atrás, né? Da onde Ele me tirou, daquele lamaçal do pecado, né? Aonde eu achava que era maravilha. E aí quando eu olho e vejo tudo que Ele fez para me chegar até aqui, eu quero não, Jesus. Vou continuar. Né? Mesmo com a minha pouca força, com a minha pouca fé. E é assim que nós temos que fazer. Porque Deus, Ele sabe até onde cada um aguenta. Jesus está voltando. Cada dia mais, Ele está mais próximo. E às vezes a gente pode ir numa dessa, hoje eu não posso. Eu não sei, então, chama outra pessoa. E nesse dia Jesus voltar. E aí, o que nós vamos falar para Ele? Senhor, mas aquele dia eu estava super ocupada. Senhor, mas eu não sabia. Então, não tem desculpa, né? Temos que seguir adiante. O Senhor, Ele capacita, né? A cada um dos seus. E é lindo, eu falo assim, porque eu acho tão lindo quando as pessoas chegam e a gente vê elas crescendo, né? É tão bonito, porque é Deus. A gente olha e fala, aquele irmão, mas aí Deus vai lá, atrapalha no irmão, lapida, enche ele. Aí ele vem aqui como cooperador júnior. E a gente fica ali e fala, olha que Deus é esse que nós servimos, que ontem o irmão achava que não sabia e hoje ele abre a boca cheio de unção, né? Cheio do poder de Deus, porque é assim que Ele faz. E conosco que estamos na caminhada há mais tempo não é diferente. A gente acha que, vou até ali, dali para mim já deu, não. O Senhor tem mais para nos levar, o Senhor tem mais para a gente fazer, até a volta dele. Então sai desse comodismo, sai dessa história de, eu não consigo, eu não posso, Senhor, não. Se esforça, igreja, continua se esforçando cada dia mais, para que o Senhor venha nos usar, porque Ele usa, só basta nós darmos lugar. Amém, igreja? E é tão, tão bonito, né? O 8 ele diz assim, não aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Se nós estivermos meditando dia e noite na palavra do Senhor, Ele vai estar sempre nos capacitando, como foi dito aqui, nos ensinando. Porque nós não sabemos nada, mas o Senhor nos ensina todos os dias. E quando a gente tira um tempo para estar ali com o Senhor, meditando na palavra,
afazeres, que a corrida do dia a dia nos afaste deste livro, porque ela é importante. Vai chegar um tempo que nós não vamos poder mais abrir para meditar. Possa ser que nós tenhamos um tempo que não podemos estar mais na casa do Senhor. Então vamos aproveitar essa rica oportunidade que nós temos ainda de estarmos reunidos na casa do Senhor para adorá-lo e aprender, né? Porque o Senhor ensina através de cada um que é usado aqui, o Senhor ensina algo, né? E é lindo de ver. E aí me chamou a atenção o 18, que fala: todo homem que for rebelde a tuas ordens, não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Então aqui está claro que nós temos que obedecer a palavra do Senhor. Nós temos que ouvir a voz do Senhor para que nós não venhamos morrer. Às vezes não uma morte física, mas espiritual. Porque quando nos afastamos da palavra, nos afastamos da presença, aos poucos nós estamos morrendo espiritualmente, né? Estamos paralisando. Então vamos estar ali ouvindo a palavra do Senhor e obedecendo, porque às vezes a gente até ouve, mas o mais difícil é obedecer. Porque às vezes o Senhor quer uma coisa e nós queremos outra. Eu falei: Senhor, por que o Senhor não chamou as outras lá, né? Chamou eu, mas também. Fiquei com tanto medo, né? Quem vê pensa que não, mas nós temos medo, né? Eu acho que não é feio a gente ter o temor do Senhor. Porque quando a gente tem o temor, porque nós sabemos que não é nada nosso, vem dele. E a gente se prepara para poder trazer a palavra. Eu não digo nem tanto em meditar, porque se a gente está trabalhando não tem tanto tempo. Mas a gente se preparar espiritualmente, e aí às vezes a gente não faz isso. Eu mesmo estou em casa, às vezes eu falo: Senhor, eu vou largar tudo aqui e vou sentar, para poder ficar só na sua palavra, porque quando a gente está trabalhando não tem tempo. Quantas vezes na escola que eu estava, eu queria sentar para ler a palavra, nem sentar por dia que dirá ler a palavra, né? E hoje eu tenho. Então, quando eu estou em casa, às vezes eu estou lá toda nos afazeres, aí o Senhor fala: vai sentar, eu falo: como ontem, eu cheguei do ensaio e fui ler, né? Meditei um pouco na palavra, só que Deus não falou nada comigo, porque ele tinha outras propostas, né? E eu preocupada com a palavra, ele me deu um sonho. Eu sentada, ele falou: lembra do sonho? Aí eu vi a palavra, né? Que já estava sendo para mim: esforça-te e tem bom ânimo. Ele diz essa tarde para toda a igreja: continua se esforçando, tendo bom ânimo e confiando que eu estou com vocês. Porque eu não abandonei, né? E mesmo nos momentos mais difíceis, que vocês acham que estão sozinhos, eu estou sempre com vocês, do lado de vocês. Então esforça-se, igreja, tem bom ânimo, né? E não vamos temer as situações a nada. Vamos olhar somente para o nosso alvo, que é Jesus Cristo, né? Que está sempre nos direcionando pelo melhor caminho. Porque quando nós deixamos de olhar para Ele, a gente segue o caminho errado. Então vamos olhar para Ele, nos esforçar, nos alegrarmos, né? Na casa do Senhor, para fazermos o melhor para Ele e nos alegrar, porque Ele nos escolheu, né? Nos deu a oportunidade maravilhosa de estarmos na casa dEle, de ser chamado. Às vezes a gente não entende, né? Nem vamos entender muita coisa, né? Mas não tem que entender, tem que viver, porque as coisas do Senhor têm que ser vividas, né? É como um milagre. Milagre não se explica, milagre a gente vive. E é um milagre estarmos aqui, né? Porque eu creio que cada um de nós é um milagre. Porque creio que nós estávamos lá e o Senhor olhou para nós, nos tirou. Então é um milagre. Eu falo por mim, o que Deus fez na minha vida é um milagre total. Porque eu olhando para a queda de lá, não tinha saída, não tinha chances, né? Eu mesmo me via como nada, e creio que muitos também. Então Ele fez um milagre, porque Ele foi lá, me tirou e transformou, porque o Senhor Ele transforma, basta a gente permitir, né? Então vamos nos alegrar, porque Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele nos ama, e Ele cuida da gente em cada detalhe, né? E se estamos hoje aqui, é porque Ele está cuidando de mim, de você. Amém, igreja?